Bom, senhores, então boa noite, meu nome é João Medrado, sou eu que vou conduzir esse semestre a disciplina de Máquinas Elétricas 2. Sejam bem-vindos à disciplina. Vou criar aqui um grupo de WhatsApp para tornar as coisas fáceis, né, ou pelo menos a comunicação entre a gente. Esse aqui é meu telefone, então eu vou pedir que vocês de Máquinas 2 me mandem uma mensagem dizendo que são alunos de Máquinas 2, que eu vou mandar esse link então para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Isso, de fato, facilita de sobremaneira os nossos contatos. A disciplina de Máquinas Elétricas 2, eu fiz aqui um planejamento. Então, a ideia desse primeiro encontro é mesmo eu falar, né, o que é a disciplina e como é que nós vamos conduzir essa disciplina. E fazer aqui hoje, então, uma pequena revisão de eletromagnetismo para que a gente consiga sobreviver no curso. Na próxima aula, eu vou falar um pouco de máquinas estáticas e máquinas rotativas. Isso aqui ainda está dentro de uma revisão. A gente precisa entender essas classificações, saber quem é quem. A gente vai trabalhar, quando a gente estiver aqui na frente, principalmente quando a gente estiver falando de máquina de indução, motor de indução, nós vamos trabalhar muito com modelos. E esses modelos, eles são muito parecidos lá dos transformadores. Então, eu pretendo apresentar um modelo de um transformador aqui, que é uma máquina estática, para que a gente já tenha uma noção de quais são os componentes e como é que essas máquinas funcionam. As máquinas estáticas e as máquinas rotativas, embora sejam bem distintas, o princípio de funcionamento é muito parecido. Então, vale a pena a gente conhecer. Depois eu entro em máquinas de corrente contínua, né, as características e os aspectos construtivos dessas máquinas. E em seguida, né, na aula do dia 24, a gente vê os tipos de ligações possíveis, né, que compõem essa máquina de corrente contínua, e aí a gente faz alguns exercícios preparando vocês para essa oficial 1. Eu pretendo aqui no dia 1º, talvez aqui, eu preciso ver qual o dia mais adequado, eu gostaria de dar um prazo para vocês, pelo menos de 15 dias, para que vocês fizessem a prova. Então, provavelmente eu disponibilizei essa prova próxima aqui do dia 24, ou no dia 24, para que vocês me entreguem essa prova aqui. E aí a gente combina como é que vai ser. Como é que nós vamos fazer com essas provas? Aí a gente combina isso tanto aqui próximo dessa data, quanto provavelmente aqui assim também. A gente combina como é que nós vamos fazer o oficial 2. Eu não vou aplicar essa prova no dia da aula, eu não acho que faz sentido. Então eu vou mandar com antecedência para que vocês resolvam, e aí vocês irão decidir se vocês querem que eu mande para vocês a prova e vocês me mandem só a resposta, ou se vocês querem que eu mande para vocês a prova com a resposta e vocês me mandem a memória de cálculo. Aí a gente decide próximo a essas datas como é que vai ser, qual que é a maneira mais fácil, enfim. A gente combina isso. E aí, logo depois da oficial 1, a gente tem aí um feriado nessa semana. Bom, retornando do feriado, a gente começa aí com máquina de indução, princípio de funcionamento de máquina de indução. Veio aí o modelo equivalente, como eu disse, esse modelo equivalente ele é muito parecido com o modelo transformador, ele tem lá algumas peculiaridades, como as perdas no núcleo, e formas de tratar essas perdas no núcleo, e as perdas rotativas também. No transformador, geralmente, a gente só tem perdas no núcleo, perdas por esterese e corrente Foucault. No motor, a gente, além dessas perdas, né, esterese e corrente Foucault, a gente tem as perdas mecânicas, né, que é o atrito, a parte girante ali, ela tem algumas perdas, e a gente precisa fazer algumas pequenas simplificações para que torne possível a gente criar um modelo que chegue aí a 98% da realidade. E eu digo para vocês que o modelo matemático que se aproxima em 98% é um modelo excelente, né? São poucas as coisas na vida que a gente consegue modelar
com a precisão de 98%. Então, essas pequenas simplificações que nós vamos fazer, elas praticamente não trazem nenhum tipo de transtorno para os nossos cálculos, e nem para a vida prática, né? A gente consegue tranquilamente criar formas de controle numa planta, por exemplo, utilizando esse modelo, com um erro de apenas 2%. Eu digo para vocês que o modelo a 95% é um modelo bastante viável, né, para um sistema de controle. Mesmo porque a nossa margem de tolerância numa planta ela tem que ser maior, em torno de 5%. Então, isso já está previsto no próprio sistema de controle. Então, para a gente, uma aproximação de 98% é bastante significativa. E aí, visto esse modelo equivalente, visto como é que isso se dá, a gente vai para o modelamento matemático desse motor. E aí, nós vamos fazer uma batelada de exercícios para que a gente entenda esses motores, como é que eles funcionam, e a ideia é preparar vocês aqui para qualquer problema que vocês venham a ter em campo. Principalmente se vocês forem lidar numa planta que precisa fazer sistema de controle, né? Controlar esses motores controlar a partida desses motores, controlar a corrente de partida, controlar a carga no eixo. Na maioria das vezes a gente não consegue, né, controlar essa carga, ela vai ter que dar partida com carga. E aí a gente precisa, então, a gente não consegue, por exemplo, um motor atrelado a uma esteira. A gente não consegue retirar o que está em cima da esteira para dar partida com o motor e depois ir acrescentando carga aos poucos. Agora, não obstante você arrancar esse motor com uma carga muito intensa, isso é um problemão, porque essa corrente rotórica ela tende a disparar e ela fica elevadíssima, inclusive comprometendo o fator de potência da planta. E isso é um problema, né? E eu vejo, na prática, eu vejo muitas plantas aí com um fator de potência horroroso, exatamente porque por mau dimensionamento de motor, né? Que as pessoas, o que elas fazem? Para compensar a partida do motor, o que elas fazem? Superdimensionam esse motor. Então, coloca aí uma folga de 40% nesse motor. Ótimo, legal, você vai conseguir partir esse motor sem problema nenhum. O problema é que ele vai operar praticamente vazio, ou com pouca carga, ou muito abaixo da capacidade nominal dele. Ótimo, você não vai esquentar esse motor, enfim, você dá uma prolongada na vida útil dele, maravilha. Mas compensação, você ferra a sua planta inteira, porque um motor desse a gente vai ver que o fator de potência cai assustadoramente quando você está trabalhando muito abaixo da capacidade nominal do motor. E aí, o que você faz? Você vai ter que encarecer enfiando o banco de capacitores na sua planta, exatamente para compensar o mau dimensionamento do motor. Então, eu vou ensinar vocês como é que se evita esse mau dimensionamento, como é que você dimensiona esses motores de forma correta para a carga dele, como é que vocês calculam essas correntes rotóricas, corrente de estator, corrente de partida, potência de partida, potência vazia, potência com carga nominal, potência com escorregamento de 1%, com corrente com escorregamento de 2%, e qual artifício, né, que vocês devem utilizar para conseguir dar uma boa partida no motor, de forma que você tenha um motor muito mais próximo da realidade que você precisa, sem necessariamente você sobrecarregar essa máquina no momento da partida. Então, a gente vê tudo isso aqui, ó, nesses exercícios, que é onde a onça vai beber água de fato. E aí eu pretendo esgotar todas as possibilidades de cálculo que vocês teriam no sistema de controle de uma planta real. Eu não quero que vocês saiam dessa disciplina sem a exata noção do que vocês poderiam encontrar no mercado de trabalho. E aí, uma vez conhecendo todos esses modelos matemáticos, o resto é implementar software que controle os valores, né, para que vocês consigam ter uma planta eficiente.
ficou bom aqui. Bom, e aí, vai ter uma lista de exercícios, né? Nós teremos lista de exercícios aqui para oficial 1 e aqui para oficial 2. Eu reservei aqui o dia 26, como isso aqui é um cálculo bastante intenso, né? A gente tem aí mais de 40 equações, mais de 40 cálculos para se fazer com um único modelo de motor. Então, eu pretendo reservar aqui o dia 26 do 11 para que a gente tire todas as dúvidas. E aí vocês consigam me entregar. Imagino eu que aqui no dia 19 eu já enviei essa oficial 2 para vocês. Aí a gente consiga sanar todo tipo de dúvida da lista de exercícios, da prova, inclusive, para que vocês, no dia 3 do 12, os senhores consigam me entregar essa prova sem muitos problemas. Para quem perder uma das provas, tanto da oficial 1 quanto da oficial 2, a gente tem aí uma segunda chamada exatamente para substituir uma delas. Não percam as duas, porque senão vocês vão conseguir substituir só uma. Não gostaria de ver ninguém aqui nessa segunda chamada. Essa segunda chamada... perdão, né? Essa segunda chamada é para quem perdeu uma das provas, sem problema nenhum, né? Você vir aqui. A gente nunca sabe, né, se tem uma viagem, se acontece algo na família que impeça a gente de cumprir aqui com isso, vocês principalmente, né? Cumprir com o cronograma. Então, não se apeguem a isso, nem lamentem. Resolvam a vida de vocês e nesse dia aqui vocês respondem sem nenhum problema. Eu não quero ver vocês aqui, ó, no exame final. Eu, sinceramente, depois do dia 10, eu pretendo ficar bêbado até o dia 2 do ano seguinte. Então, de fato, não quero ver nenhum de vocês aqui no exame final, mesmo porque vocês também não querem ver minha cara aqui depois dessa oficial 2. Então, a gente fecha o semestre de forma bem tranquila aí no princípio de dezembro. Alguma dúvida, senhores? Alguma pergunta sobre o nosso cronograma? O que vocês acham da proposta? Podemos fazer assim? Para mim está ótimo. Beleza, tranquilo. Deixa a oficial. Maravilha. Então tá, então vamos lá. Vamos para uma pequena revisão. Então, eu acabei de apresentar a disciplina e nós vamos lidar com energia, né? Sistemas elétricos de potência, sistemas elétricos de potência também, mas máquinas elétricas, inclusive, lida com eletromagnetismo, lida com forças que são forças primordiais, são forças da natureza. E aí a gente precisa entender como é que esse eletromagnetismo ele funciona, como é que a energia que nós vamos utilizar, ela surgiu no universo. Isso aqui é uma revisão, na verdade, poucas lâminas, né, para a gente discutir isso aqui. E aí eu entro numa revisão de eletricidade e magnetismo. Depois de Maxwell, a gente nem chama de eletricidade e magnetismo, a gente chama de eletromagnetismo. Isso aqui, na verdade, são... essas duas coisas, elas estão interligadas, né? Elas são a mesma coisa. Só a manifestação é que ela é diferente. Assim como o universo, né? Einstein disse que não existe espaço e não existe tempo. O que existe no universo é espaço-tempo. Isso é uma coisa só. Quando você estica uma, você encurta a outra. E Maxwell mostrou que no eletromagnetismo é a mesma coisa. Que você tem a hora manifestação da eletricidade, a hora manifestação do magnetismo. E o que hoje se tenta fazer é exatamente unificar essas leis aqui, ó, as leis de Einstein com as leis do magnetismo. Até hoje nós não conseguimos produzir nenhum gênio capaz de unificar e transformar isso numa coisa só. E é possível que seja uma coisa só? Claro que é. Aliás, no início do universo isso era uma coisa só. Nós aqui tratamos diferente e não sabemos ainda, né, como dar modelamento matemático para criar isso numa coisa só. Assim como Einstein fez com o espaço e o tempo, e assim como Maxwell fez com a eletricidade e o magnetismo. Mas, enfim, isso são pequenos detalhes. Então, senhores, o universo ele é composto por 4 forças fundamentais. E essas forças elas são responsáveis por criar
elementos químicos, e a partir desses elementos químicos a gente agrupa e cria estruturas mais complexas. Então, para criar elementos químicos, que é o bloco construtivo mais elementar da natureza, então, se a gente quer fazer um motor, a gente precisa de uma carcaça, essa carcaça feita de ferro, esse ferro tem ali um material, obviamente, ferro, e ele tem uma estrutura atômica. Se a gente quer criar as nossas bobinas, a gente precisa ali de um fio de cobre, que também, o cobre também é um elemento construtivo da natureza, e ele tem lá as suas propriedades. Então, o tempo todo nós vamos nos valer de materiais, e esses materiais a gente retira da natureza. E para retirar da natureza, alguém precisa ter criado esses elementos químicos. E quem criou esses elementos químicos foi o Todo-Poderoso, e ele fez isso lá na origem do universo, né? Quando nós tivemos ali a explosão primordial, a explosão inicial, que no início foi ridicularizado, deram o nome de Grande Boom, né, de Big Bang, e esse nome acabou pegando, e hoje é uma teoria que ela é bastante aceita, né, que todo o universo, toda a massa que nós conhecemos hoje, ela originou, então, se nós imaginarmos aí vocês, a mesa, nós todos, na verdade, o carro, a Terra, Marte, o nosso sistema solar, o universo inteiro, tudo que existe de matéria, isso estava concentrado numa pequena porção. Por algum motivo, essas forças se desequilibraram, perdão, e houve uma grande explosão, arremessando matéria em todas as direções. E foi nesse exato instante de tempo que surgiu toda a energia que nós utilizamos, né? Então, nós não somos capazes de gerar energia elétrica, como o próprio nome sugere, dentro da elétrica. Na verdade, o que a gente faz é transformar energia elétrica. E a gente transforma a energia de onde? Aquela que veio lá da origem do universo. E é ela que a gente vem gastando nos últimos 14 bilhões de anos. Nós, mais precisamente, estamos gastando energia do Sol, né? Então, ali existe uma quantidade de gás hidrogênio que está sendo queimado, e ele está queimando exatamente para que o Sol sobreviva. Haja vista que tem uma força da gravidade gigantesca, e essa força da gravidade ela começa a comprimir o gás hidrogênio, esse gás esquenta e ele explode exatamente para não colapsar. Então, com isso ele vai gastando combustível. E ao gastar esse combustível, vai chegar um momento que não se terá mais energia. E aí a gente precisa cair fora desse sistema solar aqui, porque a nossa fonte de energia ela vai acabar. E aí, lá para a próxima aula, a gente vê como é que a gente se vale dessa energia para criar eletricidade. Hoje, a ideia é que a gente entenda um pouquinho, né, como é que nós nos valemos aí dos primórdios do universo, como é que ele criou esses elementos químicos e como é que a gente utiliza isso para fazer os nossos equipamentos. Bom, e aí, senhores, logo lá na origem desse universo, todas essas forças, elas não existiam de forma dissociada. Então, a partir do momento que o universo começa a esfriar, isso vai desde alguns poucos milésimos de segundo até 380 mil anos depois da explosão. O universo precisou de um tempo para esfriar, mas logo no início, nos primeiros resfriamentos, algumas dessas forças já se separaram e elas já começaram a produzir os seus efeitos. Então, as duas primeiras forças que se manifestaram foram as forças fortes e as forças fracas. Essas forças são forças nucleares. Existem hoje muitas partículas subatômicas. Nós aprendemos que o átomo é a menor parte, a menor porção da matéria. Isso não é verdade. Existem um monte de partículas subatômicas. Então, o átomo ele é divisível, sim. Então, são essas partículas subatômicas que foram capturadas pelas forças fortes e agrupadas. Então, para o próton, ele tem ali o que se chama de gravitron, perdão. Ele tem ali positron e ele tem outras partículas menores que, quando são agrupadas, você forma um próton.
Então, quem vai agrupar essas partículas? As forças fortes. E aí, essas mesmas forças fortes, e aí essas partículas elas são agrupadas de formas diferentes, de sorte que você tenha prótons, elétrons e nêutrons. E aí essas mesmas forças fortes que pegaram essas partículas subatômicas e agruparam, elas agora vão juntar esses blocos agora um pouco maior para criar matéria, né? Então, o universo, a matéria mais simples que existe é o hidrogênio. Por quê? Ele não tem nem nêutron no núcleo dele. Ele tem um próton no núcleo e um elétron. Mas quem vai juntar isso são as forças fortes. Então, o Todo-Poderoso ele criou o primeiro elemento químico logo nos 100 primeiros milésimos de segundo na criação do universo. E os choques entre partículas de hidrogênio, né, e o calor e a pressão muito intensa fundiu dois núcleos de hidrogênio, criando ali dois prótons no núcleo. Ora, então, nos primeiros 380 mil anos de criação do universo, o Todo-Poderoso ele tinha criado dois elementos químicos na tabela, que é o hidrogênio e o gás hélio. Então, senhores, o universo inteiro, o que se mais encontra, mais abundante no universo, são esses dois gases. Ele é muito fácil de ser feito. Basta que você tenha uma explosão gigantesca e que você tenha muito calor, né? E você consegue produzir esses dois elementos químicos. Eu não sei a idade de vocês, mas eu sei que todos os elementos químicos que compõem a estrutura de vocês têm certamente mais de 4 bilhões de anos e meio. Porque essa é exatamente a idade do nosso Sol. E o nosso Sol ele é neto da primeira estrela. Então, esses gases se juntaram nessa região e aí foram necessárias outras forças, daqui a pouquinho eu falo delas, para poder criar, juntar massa. Aliás, eu falo agora, né, que foi a gravidade, que é uma outra força da natureza. Então, as forças fortes, elas são responsáveis por juntar elementos para criar matéria. As forças fracas também elas estão presentes no núcleo do átomo. Agora, elas são responsáveis pelo decaimento, pela radiação. Então, muitas vezes você tem a transformação de um elemento químico, a mutação, na verdade, de um elemento químico em outro, por meio de radiação. Isso faz com que, por exemplo, um próton seja transformado, você perca um próton, por exemplo, e ele se desprende do núcleo por meio de radiação. E quem é responsável por isso são as forças fracas. E aí, se você perde um próton no núcleo, você muda o elemento químico. Então, essas forças aqui, elas são atuantes no núcleo e o objetivo dela é reunir partículas para formar matéria. Ora, uma vez criada matéria, o que a gente tem agora é a força da gravidade atuando. E Newton enxergou a força da gravidade como alguma coisa que puxa para baixo. O que não está errado, não. Você jogar qualquer objeto para cima, ele vai cair na sua cabeça. A menos que você saia de baixo. Mas isso acontecerá por causa da força da gravidade que está realmente atuando e puxando para o centro da Terra. Einstein enxergou a gravidade de uma outra forma, né? E aqui, a forma como ele enxergou é mais fácil nós entendermos porque a gravidade ela consegue juntar matéria para formar planetas e sistemas mais complexos. Einstein disse o seguinte, olha, imagine um tecido espacial, imagine vocês um balão, por exemplo, esticado. Einstein chamou de tecido espacial, que é composto um eixo pelo espaço e o outro eixo pelo tempo. Se você coloca um peso nesse tecido, isso vai fazer com que esse tecido se distorça. E exatamente essa distorção que faz com que os objetos próximos aqui, todos eles caiam para cima desse objeto que distorceu o espaço-tempo. Então é fácil. Ela consegue reunir partículas para criar objetos mais complexos. E no primeiro momento, né, lá no momento inicial, forças da gravidade, forças fortes, forças fracas, e a quarta força, que eu ainda não falei dela, que é o eletromagnetismo, todas elas estavam juntas, né? Você não tinha manifestações distintas dessas forças.
exatamente por causa do calor e da pressão. Então eu já me adiantei, eu já falei da quarta força fundamental, que é o eletromagnetismo. E é também fácil a gente conseguir entender por que essas forças estão todas juntas, né? Se você pegar um ímã, colar ele no material ferroso, e com um isqueiro ou uma chama qualquer, você aquecer esse ímã, você vai ver que ele vai perder as propriedades dele, ele vai se desprender da barra. Porque, olha, por que isso acontece? Simples. O que é um ímã? O ímã nada mais é do que um objeto que tem ali uma quantidade de elétrons com giros organizados, ou seja, todos os elétrons girando no mesmo sentido. Ora, se você tem giros organizados, você tem eletromagnetismo. Joia! Esquenta um objeto, ora, o calor provoca agitação molecular. Essa agitação provoca desordem. Se você está desorganizando o giro de um elétron, ou de vários elétrons, você está desmagnetizando aquele objeto. Claro que depois que ele esfriar, os elétrons voltam todos a girar no mesmo sentido, dependendo do material, é claro. Então não é difícil de imaginar que no início do universo, né, aquele calor e aquela pressão extrema, essas forças todas não tinham como se manifestar de forma independente, elas estavam todas, de fato, unidas. Daí a ideia que o cientista tem, né, de unir essas forças, que é a eletricidade, o magnetismo, mais as forças fortes e fracas, mais a gravidade, tudo isso numa equação única e apenas dar manifestações diferentes dependendo da aplicação que se queira. O eletromagnetismo ele é substancialmente importante para a nossa disciplina e, para ser sincero, para a própria manutenção da vida. Por quê? Bom, primeiro que sem ela não existiria vida. Por que não? Simples. Nós temos um Sol aqui, ó, explodindo e desprendendo massa coronária, uma massa da coroa solar. A explosão intensa arremessa massa, prótons eletricamente carregados, nêutrons eletricamente carregados. Essa massa ela se desloca para dentro, na direção da Terra. E ali você tem radiação. Se nós não tivéssemos campo magnético, o que aconteceria é que essas partículas chegariam à superfície do planeta e queimaria tudo. Ou seja, não existiria vida. Que é o caso de Marte, por exemplo. Marte não tem um campo magnético. Por algum motivo, Marte perdeu o campo magnético. Você tem são pequenos fragmentos ao redor do planeta Marte, mas são campos bastante significativos, bastante pontuais. Então, o que acontece? Toda essa radiação solar, ou a radiação do universo, né, do cosmos como um todo, chegam na superfície da Terra, de Marte, e impede que qualquer tipo de manifestação de vida seja possível na superfície. A gente sabe que Marte tem água no subsolo. E provavelmente deve ter vida, né? Porque onde tem água, a chance de se ter vida é muito grande. Então, eu digo para vocês que existe a possibilidade de vida em Marte abaixo do solo, nas regiões de acúmulo de água. Agora, na superfície, eu garanto para vocês que não existe. E por que nós conseguimos ter, então, vida na superfície? Simples. Nós temos um Terra composto por ferro líquido. Ora, e a gente tem também a rotação do planeta. Então, nós temos ali líquido girando dentro de uma esfera. Ora, líquido girando num mesmo sentido, pode apostar que vai surgir campos magnéticos, e é o que acontece. Então, nós temos ao redor da Terra um grande campo magnético, fruto do núcleo liquefeito de ferro que a Terra tem. Marte, esse núcleo solidificou. A partir do momento que ele solidifica, ele não tem mais movimento. Se não tem movimento organizado, não tem campo magnético. E aí, o que acontece com esse campo magnético? As partículas vindas do Sol, essas partículas, então, como elas são eletricamente carregadas, elas são desviadas pelo campo magnético da Terra. Olha que bonito, isso aqui é chamado de aurora boreal, né? Isso acontece muito aqui, ó,
na superfície do planeta, que é a interação dessas partículas na atmosfera ou no campo magnético da Terra. Aqui eu coloquei ela mais distante, mas elas também podem se manifestar mais perto. E aí ela cria brilhos diferentes. Esses brilhos diferentes, fruto da interação dessas partículas carregadas vindas do Sol com o campo eletromagnético da Terra, provocam esses brilhos é chamado de aurora boreal. Então, veja bem, o campo magnético da Terra desvia essas partículas do Sol e impede que elas cheguem na superfície. Por conseguinte, a água não evapora e, por conseguinte, essa radiação não queima o planeta e, por conseguinte, por causa desse campo magnético, existe vida na superfície da Terra. E o interessante é o seguinte, o Sol que nos protege, e ele nos protege por quê? Porque o campo magnético da Terra provoca uma distorção nesse campo magnético do Sol e isso impede, por exemplo, que raios cósmicos também penetrem na superfície do nosso planeta. Então, o campo magnético, a interação do campo magnético da Terra com o Sol acaba protegendo a Terra. E esse mesmo Sol que nos protege é ele que um dia também vai nos matar. E eu explico por quê. Ora, vai chegar um momento, e essa é uma notícia ruim, que o combustível do Sol ele vai se esgotar. Por quê? Porque hoje existe uma força da gravidade muito grande atuando na superfície do Sol, ela vai comprimir esse gás esquenta, esse gás é o hélio, esse gás então explode, e ele explode exatamente para não ser colapsado. É uma reação que ele tem para não morrer, para não colapsar. E com isso ele gera calor, e é esse calor que nós absorvemos aqui no planeta. Toda a energia que nós utilizamos no planeta, ela vem de duas fontes. A primeira e a mais importante dela é o Sol, que é a nossa fonte de energia. A segunda é a própria rotação da Terra. A rotação da Terra cria movimentos, cria ventos. E a gente consegue tirar a energia desse vento e transformar isso em eletricidade. A gente faz uma conversão de energia. Assim como a gente retira energia da água, na forma de energia potencial, eu vou falar disso na próxima aula, para converter isso também em eletricidade. Bom, acontece que vai chegar um momento que o combustível acaba. Quando esse combustível acabar, a força da gravidade do Sol vai puxar toda a periferia para o centro. E é nesse momento que o nosso Sol vai produzir alguns elementos químicos, porque a pressão aumenta, a temperatura aumenta e haverá fusão nuclear. Essas moléculas de hidrogênio, elas começam a ser aglutinadas num único átomo. E aí você forma elementos mais pesados. É nesse momento que o Todo-Poderoso cria diferentes átomos. Não só criará no nosso Sol, mas andou criando aí no universo esse monte de elemento químico que a gente tem, e eles foram criados na maioria das vezes dessa forma. Na morte do Sol. Ou seja, o Sol morre, colapsa, aquece o que tem ali de resto de combustível e produz elementos químicos mais pesados. E na hora que o Sol explodir, ele arremessa esses elementos químicos no espaço e é dessa forma que esse tanto de elemento químico veio parar aqui na Terra. Bom, acontece que o nosso Sol, a partir do momento que ele for criando esses elementos químicos mais pesados, na hora que ele chegar até a criação do ferro, o que vai acontecer é que você tem ferro liquefeito, por causa do calor, por causa da pressão. E aí, os átomos do ferro, para ser sincero, os elétrons, eles vão estar tão próximos uns dos outros que eles começam um processo de repulsão. E isso evita que haja um colapso total do Sol. Só que aí ele estará queimando outros tipos de combustível, porque nesse momento ele já não tem mais as sobras de hidrogênio. Ele vai ter sobras de hélio, por exemplo, porque o hidrogênio ele foi fundido. E aí, veja bem, quando começar a queimar esse resto de hélio, o hélio tem um poder de explosão muito maior do que o hidrogênio. O que vai acontecer é
que o Sol agora ele vai inflacionar, quando ele começar a queimar hélio, ele vai aumentar de tamanho, ó que lindão, e vai queimar completamente os 3 primeiros planetas. E nós estamos ferrados. Essa é a segunda notícia ruim. A primeira é que o Sol, daqui a 4,5 bilhões de anos, acaba o combustível. Então a gente tem que rachar o fora daqui, porque não vai ter mais energia. Se a gente se meter a besta e ficar, o que vai acontecer é que o Sol vai queimar a gente e acaba com a vida no nosso planeta. Então essa é a segunda notícia ruim. Então o Sol que nos protege será o mesmo que irá nos matar daqui a 4,5 bilhões de anos. Então se eu tiver que dar uma sugestão para você, seja, vivam intensamente, porque daqui a 4 bilhões e meio de anos nós vamos morrer inevitavelmente. A menos que a gente pegue o planeta, enfia debaixo do braço e racha fora para outro sistema solar. Bom, senhores, então, essas 4 forças fundamentais da natureza, são elas que nós nos valemos, então, para fazer conversão de energia, das diferentes manifestações de energia, em energia elétrica. E isso a gente vai ver na próxima aula. Agora, para que a gente entenda os fenômenos que nós vamos lidar com máquinas elétricas, a gente precisa entender um pouquinho desse eletromagnetismo, porque dessas 4 forças, o eletromagnetismo é o mais importante para a gente na disciplina. Então, senhores, o que nós vamos fazer é tentar criar modelos matemáticos que nos mostrem como converter energia. Nós não geramos, por incrível que pareça, nós apenas convertemos energia elétrica. E aí, senhores, lá do magnetismo, a primeira lei que nós temos é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é muito simples. Ela diz o seguinte, olha, se você tem 2 cargas pontuais, elas podem ser de sinais contrários ou de mesmo sinal. Quando você aproximar uma carga da outra, essa segunda carga ela vai evidenciar uma força. E aí, Coulomb criou uma balança de torção e ela acabou mostrando matematicamente, acabou comprovando matematicamente a intensidade dessa força. E ele chegou ao modelo matemático, onde você tem uma constante eletrostática que multiplica essa força dividida pelo quadrado da distância entre essas cargas. Esse será o valor que essa segunda carga irá evidenciar. E essa constante a gente consegue calculá-la porque ela depende do meio. E aqui, se essas esferas estiverem separadas apenas pelo ar ou pelo vácuo, essa constante é chamada de permissividade do espaço livre, e a gente sabe, inclusive, o valor do vácuo, dessa permissividade, que é dado por Faraday por metro. A gente consegue calcular o valor dessa constante eletrostática, e aí a gente consegue prever qual que é a força que pode ser ou de repulsão ou de atração, dependendo das cargas dessa esfera, dessas esferas. Perdão. Essa equação é muito utilizada também em shopping center, por incrível que pareça. Então, o que se faz, por exemplo, vender espaços mais caros, por exemplo, perto de praça de alimentação, porque você sabe que essa praça de alimentação ela vai exercer uma atração maior do que outros corredores. E aí é possível, inclusive, estimar vendas por meio dessa mesma equação, por incrível que pareça, ou a distância de uma segunda loja em relação à praça de alimentação. Esse poder de atração, mas essa distância, você consegue prever, inclusive, o quanto que ele vai gerar de faturamento. Então, essa lei de Coulomb ela é utilizada em outras áreas, que pegaram emprestado a ideia de Coulomb para também criar lá modelos matemáticos de previsibilidade. Mas para a gente aqui, o importante é que 2 cargas são capazes de gerar uma força, quer seja ela de atração ou quer seja ela de repulsão. Ora, uma segunda coisa interessante para a gente é chamado de intensidade de campo elétrico. E a gente começa a viver na elétrica uma sopa de letrinhas e cada uma delas tem um significado e a gente precisa saber esses significados distintos. E muitos desses significados são muito próximos uns dos outros. Facílimo de fazer confusão. Por isso que a gente precisa entender o que é um fenômeno para a gente conseguir entender
aquela unidade, né, o que ela representa de fato. Bom, e uma unidade que a gente usa bastante é o campo elétrico. E aí, veja bem, nós temos alguns componentes que armazenam energia. Se nós pegarmos, por exemplo, o capacitor são placas paralelas, né? Então, a gente tem aqui uma placa paralela. Eu vou colocar aqui o resistor. O resistor é meu. A beleza dele sou eu que determino. Os senhores não têm nada com isso. Bom, então tem aqui, ó, um resistor. Para não deixar no primeiro momento esse capacitor, colocar essa bateria em curto. No primeiro momento, essa bateria ela vai funcionar como um curto-circuito, então ela vai permitir circular corrente aqui, e é por isso que no instante inicial, né, se a gente pegar o gráfico aqui, qual que é a tensão do capacitor no instante de tempo igual a zero? É zero. Ou seja, esse capacitor ele funciona como um curto-circuito. E a partir do momento que a corrente circula, a tensão desse capacitor ela vai aumentando até chegar a um valor próximo aqui ao valor da bateria. Isso aqui é representado pelo número de Euler. Eu não vou entrar em detalhes agora de onde vem esse número de Euler, mas ele vem de uma função. E essa função vocês devem ter aprendido isso lá em equações diferenciais. E aqui a gente tem crescimento com limitação de recurso. Que limitação é essa? Nós temos o crescimento da tensão no capacitor, limitada pelo recurso aqui, pela fonte de energia da bateria. Daí de onde aparece esse número de Euler, esse E. Mas eu não vou entrar em detalhes disso não. O que eu preciso dizer para vocês aqui é o seguinte: à medida que a corrente circula, esse capacitor vai armazenar energia. Desse lado da placa, está ligado no positivo da bateria, está ligado aqui, ó. Armazenar cargas positivas. Esse outro lado do capacitor, que está ligado ao lado negativo, vai armazenar cargas negativas do lado de cá. Observem vocês, então, que eu estou armazenando energia. De que forma? Na forma de campo elétrico. Então, ó, eu tenho aqui um campo elétrico. Eu tenho polos positivos e polos negativos. Entre dois polos surgirá campo elétrico. Ó, posso abrir esse circuito aqui, ó. Essa energia fica armazenada no capacitor. Armazenada de que forma? Na forma de campo elétrico. Diferentemente da bobina. A bobina, ela armazena energia, mas armazena energia de que forma? Na forma de campo magnético, mas isso eu vou deixar para a gente discutir na próxima aula. Então a gente precisa entender o que é um campo elétrico. Ora, o conceito de campo elétrico é muito simples. Imagine os senhores que eu tenho novamente duas cargas. Então, eu tenho a primeira carga aqui, vou trocar a cor dela. Eu tenho aqui a minha segunda carga. E a gente sabe que quando nós aproximarmos Q1 de Q2, esse Q2 vai evidenciar aqui uma força F. Imagine os senhores agora que eu vou girar essa carga 2 na periferia da carga 1. Ora, isso significa que em cada posição que a minha carga tiver, ela vai evidenciar aqui, ó, o que a gente chama de campo de força. Ora, se a gente pegar essa força, então, pela unidade de carga, e a carga é exatamente a carga 2, ora, esse campo de força que está sendo dividido pela unidade de carga, que a gente dá o nome de campo elétrico, e não campo de força. Né? Ou seja, a gente pega a força, divide pela unidade de carga que está gerando, e a esse campo evidenciado a gente dá o nome de campo elétrico. Ora, a gente sabe calcular força, aqui na verdade é um 2. Se a gente dividir força pela carga 2, acaba então que a gente pode cortar carga 2 com carga 2 e a gente tem a equação de campo elétrico. Olha, tá aqui, a bonitona aí. Ó. Então, sabendo o valor da carga, sabendo o valor da distância, a gente consegue calcular qual que é o campo elétrico que essa carga tem.
gerando. Mas aqui não vai nem interessar calcular campo elétrico. Vocês já sofreram muito com isso lá em eletromagnetismo. Aqui vai interessar o conceito de campo elétrico. O que é campo elétrico? E ele é diferente de campo magnético. Eles são complementares. Um gera o outro. Né? Daí o nome de eletromagnetismo. Mas eles são, a princípio, manifestações distintas de uma mesma coisa. Então agora a gente já sabe o que é campo elétrico. Maravilha. Podemos falar então campo magnético. Campo elétrico, dado pela letra E. Campo magnético, dado pela letra H. E a gente tem duas formas de criar campo magnético. De forma natural, ou seja, um ímã permanente. E aí, a esse ímã, naturalmente, aparecerão linhas de campo magnético que sairão do norte e vão para o sul. Ora, então, a essas linhas de campo, a gente dá o nome de campo magnético, ou simplesmente H. E aí, a gente pode produzir esse campo magnético de forma artificial também. Como? Simples. Você tem um fio elétrico percorrido por uma corrente, segundo a lei de Faraday, nós vamos ter campo magnético ao redor de toda a extensão desse fio. Inclusive, nós vamos ter, em todas as distâncias, né? A essa distância a gente tem um campo magnético, a essa distância maior aqui a gente tem um outro campo magnético, vou chamar aqui de H2. A essa distância aqui, ó, a gente tem outro campo magnético. Enfim, basta para a gente imaginar esse campo magnético, ele se propaga da mesma forma que, por exemplo, uma ondulação se propaga na água quando você joga uma pedra. Então, essas ondas elas vão se propagar dessa forma. E quanto mais distante da origem da perturbação na água, mais fraco é o campo. Mais fraca é a perturbação. E no campo magnético a mesma coisa. Quanto mais distante da origem de criação desse campo magnético, mais fraco será essa linha de campo magnético. E quem estudou isso foi 3 pessoas. Primeiramente foi o Ampère, essa lei que eu descrevi aqui agora, é chamada lei de Ampère, e ele disse o seguinte: ora, esse campo, essa intensidade de campo magnético, ou simplesmente campo magnético, H, ela é dada por essa equação aqui, ó. Ou seja, a intensidade ela vai depender da corrente, e ele imaginou o seguinte: isso se propaga na forma de uma esfera. Então, isso aqui tem a ver com o comprimento dessa esfera, que é 2πr. Ora, então, quanto mais distante o raio, quanto maior o raio, perdão, maior é a distância. E é claro que isso aqui está crescendo no denominador. Então, se alguma coisa cresce no denominador, isso significa que vai diminuir aqui. Ou seja, maior será o denominador, quanto maior o denominador, menor será a intensidade de campo magnético. Em outras palavras, quanto maior a distância aqui, ó, menor é o campo magnético. Foi Ampère que estudou isso e ele fez alguns experimentos e conseguiu, então, determinar qual é a intensidade de campo magnético, dependendo da corrente que circula pelo fio e dependendo da distância que você mede. E ele tinha 2 assistentes, né? O Biot e o Savart, que fizeram uma série de outros experimentos, foram por outros caminhos completamente diferentes e chegaram na mesma equação. A diferença é que Biot-Savart trata como distância. A gente chama isso aqui de D. Vindo por outros caminhos completamente diferentes. E Ampère chamou isso de raio. Segundo ele, essa propagação é dada na forma de uma esfera. Então, na verdade, você falar em lei de Ampère ou lei de Biot-Savart é basicamente a mesma coisa. Você recai na mesma coisa, embora eles tenham seguido por um caminho diferente. E veja bem, eu não sei se eu disse no início da minha fala,
mas tanto Biot quanto Savart trabalhavam no mesmo laboratório que Ampère. Aliás, eles eram assistentes de Ampère. Daí eles pegaram esse conceito e expandiram. E aí eles criaram isso não só para um fio, mas eles criaram isso para uma bobina, eles estenderam para além do fio. Por isso que eles percorreram outro caminho, estão chegando no mesmo resultado que Ampère. Também importante para a gente foi Faraday. Faraday tem algumas leis interessantes, eu vou apenas citar essa aqui do experimento. Faraday imaginou o seguinte: Ampère tinha dito lá que um fio percorrido por uma corrente elétrica, ele é capaz de gerar um campo magnético. Será que um campo magnético gerado, produzido, seria capaz de induzir uma corrente em um fio? Essa foi a pergunta que Faraday se fez. E ele gastou 10 anos da vida dele tentando provar isso. E acabou provando. E ele fez um experimento interessante. Ele pegou um fio, enrolou, ele deu o nome de bobina. E numa ponta dessa bobina, ele ligou um voltímetro. E aí ele pegou um material bom condutor magnético e enrolou uma outra espira. Observem vocês que ele está criando aqui um transformador, tá? Embora não tivesse esse nome na época. Então, o que ele fez aqui não foi um acoplamento elétrico, ele fez aqui um acoplamento mecânico. E aí o que ele fez? Pegou uma bateria e fechou o circuito. Quando ele fechou o circuito, ele observou que o ponteiro defletia e, embora o circuito continuasse fechado, quase que instantaneamente esse ponteiro voltava para o zero. E quando ele abria esse circuito, abria o circuito, ele observava que esse ponteiro defletia no sentido contrário e depois imediatamente voltou para zero. O Faraday ele gastou 10 anos para entender o que estava acontecendo. E aí ele disse o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui é que uma tensão está sendo gerada devido à variação de fluxo magnético que está acontecendo no tempo. Isso é interessantíssimo. E aqui há de se observar o seguinte: por que quando ele fechava o circuito, o ponteiro defletia? E por que passado um pequeno instante de tempo, esse ponteiro voltava para o zero? Deixava de circular corrente aqui nesse circuito primário? Não, você tinha uma corrente circulando. O detalhe aqui é que essa corrente gerava um fluxo que era constante. E fluxo constante não gera tensão. Esse fluxo precisa variar. E ele só variava no instante de tempo que ele fechava a chave. Ora, nesse instante saía de zero para um determinado valor. Então você tinha uma variação de fluxo. Nesse instante produzia eletricidade. A partir do momento que esse fluxo passava a ser constante, você perdia a variação. Se você perdia a variação, você perdia a produção de eletricidade. Então, senhores, quando nós estivermos falando de transformador, só é possível gerar eletricidade se o fluxo for variável no tempo. Tensão alternada. Você não fala em transformador em tensão contínua, porque não vai funcionar não como transformador. Ele pode funcionar como uma chave mecânica, né? Acoplar um circuito ou desacoplar, né? Mas não como transformador. Ele vai gerar uma força ali? Vai. Aí você usa essa força como uma tranca, por exemplo. Mas não como transformador. Sim, pode perguntar. Então, foi o Faraday que descobriu a tensão induzida alternada. Sim. Mas que eu já li na verdade, na verdade, Nikola Tesla, né? Não, desculpa. Veja bem, ele não descobriu a tensão alternada. Quem inventou a tensão alternada foi o Tesla. Isso. Ele mostrou o seguinte, que você só vai produzir eletricidade, e Faraday veio antes de Tesla, você só vai produzir eletricidade se houver variação de fluxo no tempo. Foi isso que ele demonstrou. Daí a importância dessa lei. Tesla, depois, ele mostrou como produzia
a tensão alternada. Como é que você gerava não, né? Convertia eu vou usar geração porque todo mundo usa esse termo. Embora a gente saiba que a gente não gera, a gente só converte. Mas a geração alternada veio com Tesla. Mas até então o que se sabia era isso, né? Você só vai produzir eletricidade se você tiver variação de fluxo no tempo. E claro que houve uma guerra entre Tesla e o camarada da lâmpada lá, o Thomas Edison. No início do século XIX, o Thomas Edison havia eletrificado, se não me engano, a cidade de Nova York, com tensão contínua. E Tesla, inclusive, eles chegaram a trabalhar no mesmo laboratório. Tesla tinha criado a tensão alternada. E eles ficaram nessa guerra para ver qual dessas fontes queria determinar o modelo de eletrificação do país. Então, houve uma guerra gigantesca entre eles. O Thomas Edison chegou a amarrar um elefante em praça pública e eletrocutar esse elefante, matar esse elefante, para mostrar que a corrente alternada ela era perigosa. Na verdade, todas são, né? Tanto a contínua quanto a alternada. Agora, por que a alternada ganhou? Porque a contínua tinha um problema. Você tem perdas muito grandes no cobre. Então, se você vai transmitir essa tensão para distâncias muito grandes, o que vai acontecer é que você vai ter perdas no caminho e vai chegar muito pouca eletricidade lá na ponta. Né? Então, você tem que ter muitos geradores ao longo do caminho para que você consiga, de fato, eletrificar uma cidade inteira. E isso era um problema. E com a tensão alternada, isso já não era mais problema. Por quê? Porque você gera alternada, você consegue, por exemplo, fazer um transformador funcionar. Então, você eleva a tensão para milhares de volts, e aí você transmite essa tensão, não vai ter perdas na linha, mas chega lá na frente, essas perdas elas não serão significativas. Você tem eletricidade em quantidade suficiente para, inclusive, você reduzir isso e fornecer 127 na ponta, que é o que a gente consome nas residências. Né? Claro que isso vai depender de local para local. Brasília 220, né? Minas Gerais não sei porque optou por 127, mas enfim, aqui é o padrão, 127. Então acaba que você não precisava de ter várias gerações de energia elétrica, você poderia ter uma só em corrente alternada, claro. E aí você elevava essas tensões e transmitia. À medida que você vai tendo perda, você colocava mais um transformador, você aumentava o nível de tensão e continuava propagando. Existem hoje linhas de transmissão corrente contínua? Existem, várias, inclusive. Qual que é a vantagem dela? O cabo é mais fino. Por que o cabo é mais fino? Porque você não tem campo eletromagnético no interior, variando no interior do condutor. Então você tem uma propagação do elétron no cabo inteiro, diferente, por exemplo, na corrente alternada, onde um campo magnético no interior do condutor vai espalhar essa carga para a periferia. Não circula elétron no interior desses cabos. Tanto é que eles tiram a massa do meio, onde não circula, e enrolam, e fazem outro cabo, e trançam esse cabo, né, para que você tenha um aproveitamento maior do material. Então, qual que é a desvantagem da transmissão em corrente contínua? É que se você precisar descer isso para alimentar uma cidade, você tem que converter corrente contínua para corrente alternada, para descer com essa tensão e continuar propagando. Então acaba que a estrutura fica mais cara. Então você tem transmissão em corrente contínua, sim, mas é quando você faz de ponto a ponto, do ponto A para o ponto B sem interrupção. Aí ela é viável, ela é mais barata, inclusive, a infraestrutura. Eu demorei um tempinho para responder a sua pergunta, envolveu várias coisas aqui, mas você entendeu o que eu falei? Entendi, sim, obrigado. Ah, maravilha. Bem, senhores, quem também se interessou por esse experimento foi... bom, antes disso... Está faltando... ficou fora de ordem aqui, mas vamos lá. Deixa eu falar de indução magnética, isso deve ter algum slide aí para frente. Aí eu volto a falar desse experimento de Faraday. Bom, dois outros fenômenos, né, ligados ao eletromagnetismo que é importante para a gente é a indução magnética, que a gente chama de B, e o fluxo magnético a gente chama de φ. A gente precisa entender cada um desses caras. Então, vamos lá.
a gente sabe criar linhas de campo magnético, ou naturalmente ou artificialmente. Se a gente pegar essas linhas de campo que atravessam uma determinada área, a gente dá o nome isso de indução magnética. Então, senhores, se eu tivesse que dar um conceito simples do que é indução magnética, é a concentração de linhas de campo magnético. Observe que os conceitos são muito próximos, mas os significados são diferentes. Então, a indução magnética é a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa uma determinada área. Esse conceito é importante, porque quanto maior essa concentração, significa que maior será a indução magnética, que significa que melhor ou mais eficiente será o equipamento que nós estamos lidando com ele. Então, essa concentração de linhas magnético gera o que a gente chama de indução magnética. E eu preciso que esses conceitos sejam bem claros na cabeça de vocês. Ora, então se a gente pegar e for somando essas diferentes linhas nessas diferentes regiões, nós vamos ter aí induções diferentes. O somatório dessas induções é que a gente dá o nome de fluxo magnético. Então, o fluxo nada mais é do que a soma, portanto, uma integral, da indução magnética que atravessa uma área, uma determinada área. Ora, se eu tivesse que passar para vocês com pouquíssimas palavras o que é fluxo magnético, eu diria para vocês que é o deslocamento dessas linhas de campo magnético. Que seria uma outra forma mais intuitiva de entender o que é esse fenômeno chamado fluxo magnético. Então, são três coisas muito semelhantes, muito próximas, na verdade, entre si. Linhas de campo magnético, a gente chama de campo magnético, ou intensidade de campo magnético. Concentrei essas linhas, e existem materiais que propagam melhor essas linhas, portanto, essas linhas vão preferir passar por esses materiais. Por exemplo, um material ferromagnético. Ele é um melhor condutor magnético do que o ar. Então, se você aproximar um material ferromagnético perto de umas linhas de indução, você vai atrair todas essas linhas de indução para esse material ferromagnético, porque ele vai ter uma resistência, entre aspas. Ó, estou mexendo com o dedo aqui, ó, para fazer o entre aspas. Porque, na verdade, um bom condutor magnético, ele tem, não é resistência, ele tem relutância. Né? E a gente faz esse paralelo daqui a pouquinho. Então, veja bem, o material ferromagnético tem uma relutância menor, uma oposição à passagem de linhas de campo magnético melhor. Então, essas linhas de campo vão preferir passar por ele do que passar pelo ar. Então, a gente tem aí, nesse instante, concentração dessas linhas de campo magnético. E essa concentração, a gente fala assim, ó, nós temos aqui uma indução magnética, porque essas linhas foram concentradas. E aí, veja bem, a circulação dessas linhas dentro desse material ferromagnético que a gente dá o nome de fluxo magnético. Senhores, esses três conceitos ficaram bem claros na cabeça de vocês? Sim ou não? Tá ok, sim. Maravilha. Ah, tá aqui, ó. Eu não sei por que razão eu coloquei isso distante. Mas veja bem, quem se interessou pelo problema proposto por Faraday foi Lenz. E Lenz, ele percebeu um negócio muito legal. Ele percebeu o seguinte: ele tinha um fio condutor. E a partir do momento que ele aproximava uma barra magnética, um ímã, ele percebia que a corrente fluía num sentido. E aí, quando ele afastava, ele percebia que a corrente fluía no sentido contrário. Observem vocês que é muito semelhante ao experimento de Faraday, só que Faraday usou bateria. Aqui ele está usando um ímã, aproveitando o conceito de Faraday, porque Faraday imaginou o seguinte: se uma corrente gera campo magnético, então campo magnético deve gerar uma corrente. Lenz se valeu desse postulado de Faraday, dessa validação, inclusive, que Faraday fez. Então, o experimento dele não envolveu eletricidade, envolveu campo magnético. Ele observou o seguinte:
quando ele aproximava esse ímã com uma determinada velocidade, o material, o cobre do fio, ele ficava polarizado de tal forma que haveria uma oposição à variação desse campo. Então, esse campo estava ali constante. Na medida que ele aproximava, esse campo variava, havia uma inversão de polaridade no fio a se opor a essa variação. À medida que ele, então, distanciava esse ímã desse fio, ele percebeu que houve uma inversão aqui, ó, polaridade. Aqui passou a ser sul e aqui passou a ser norte. E aqui o sul agora está tentando atrair o norte do ímã exatamente para se opor à variação. Antes ele estava se opondo porque aproximou. Então houve uma variação. Então ali a corrente surgiu exatamente para se opor. Depois começou a distanciar, começou a variar de novo. Então houve uma troca de polaridade e isso fez com que a corrente, inclusive, mudasse de direção. Agora, isso aconteceu para se opor à variação do fenômeno. Então, a única coisa que Lenz fez foi colocar um sinal negativo na equação de Faraday, dizendo o seguinte: olha, isso aí é força contra-eletromotriz, tá? Isso aí surge em função da oposição à variação. Então, repetindo, né? A única coisa que Lenz fez foi acrescentar um sinal na equação de Faraday. E aí, veja bem, uma vez que Lenz provou isso, ficou fácil, por exemplo, a gente, então, unir velocidade, tensão e indução magnética. Então, imagine vocês o seguinte: a gente sabe que só existirá tensão induzida se houver variação de fluxo magnético. Mas aqui eu tenho um problema. Aqui observe vocês que essa indução magnética, ela é constante. E aqui a gente tem a seta. A seta é o seguinte. A ponta da seta, o indivíduo está olhando daqui para cá, ele vai enxergar um ponto. Então, veja bem, ponto significa campo magnético saindo do plano do objeto. Suponha que aqui tem uma folha. Então, se está saindo, o indivíduo só enxerga a ponta da seta. Se está entrando, o indivíduo está enxergando daqui. Então, o que ele está enxergando é a traseira da seta. Então, veja bem, nesse plano, o campo magnético está entrando para dentro da folha. E a gente está vendo aqui, ó, a gente está observando daqui para cá. Então, o que a gente está vendo é a traseira da seta. Então, eu tenho um campo magnético que está entrando no plano, mas ele é constante. E, pela lei de Lenz, a gente sabe que isso não induz uma tensão nesse fio. Bom, então o que a gente precisa fazer é enganar esse sistema. E como é que a gente faz isso? Olha só, nós vamos pegar um fio, uma bobina de uma única espira, e veja bem, senhores, ela está curto-circuitada. Se ela está curto-circuitada, significa que a tensão aqui ela vai ser zero. Mas eu vou ter corrente, porque eu tenho um circuito fechado. Mas não vamos nos ater isso aqui agora. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente sabe que fluxo magnético é o somatório da indução magnética que atravessa uma área. A minha espira, ela é composta por uma área. Essa área é esse lado aqui, que aqui está sendo chamado de L, né? Então eu tenho um lado aqui. Lado vezes lado, né? Eu tenho L vezes X. Aqui eu tenho X. Mas veja bem, o L, eu posso então dizer para vocês que essa minha área, eu posso substituí-la por L vezes X.
Mas o detalhe aqui é o seguinte, o L é constante o tempo todo. Agora, X não. Eu tenho uma parcela desse X que vai estar imerso ao campo. E outra parcela que não estará. Então, na verdade, o que eu tenho é uma variação de X que está sendo sentida por essa indução magnética. Então, essa minha área, ela, na verdade, isso aqui é dA, né? Que é a variação da área, ela pode ser escrita como L dx. Isso aqui é duas constantes. A indução magnética ela é constante, então ela sai fora da integral. E o L também é constante, ó. Essa distância daqui até aqui não se altera, ela é constante, então ela pula fora da integral. Então, o que a gente vai ter é a integral de dx. Integral de dx é x. Ora, mas eu estou falando de variação de fluxo para que isso induza uma tensão. Ora, variação de fluxo significa que eu vou ter que variar o x. Então, eu vou ter que fazer movimentos aqui, ó, para que haja uma variação de x, portanto, para que isso seja sentido como uma variação do fluxo em função da variação de x. Bacana! Ora, então veja bem, a gente inclusive já sabe como é que nós podemos produzir gerador a partir de um campo magnético constante, de um fluxo constante. A gente engana o sistema. O que a gente faz é ter um fluxo constante e a gente faz o quê? Variar o X aqui, ó, dentro desse campo magnético. Ó, mas a nossa espira não vai ser quadrada, não. A nossa espira vai ser redonda. Mas não importa. É ela que vai, a área dela é que vai variar dentro de um campo magnético. E aí, essa bobina vai achar, como ela está variando a área dentro do campo magnético, essa bobina vai achar que quem está variando é a indução magnética, é o campo magnético, como de fato quem varia é ela, mas ela acredita que quem está variando é o campo. Então, essa bobina terá uma tensão produzida nos terminais dela em função disso. Ora, isso é bacana. A gente pode aproveitar esse sistema aqui, ó, de Lenz para produzir um gerador. Na verdade, a gente sabe que o nome correto é conversor de energia. Mas eu vou parar de chamar a atenção disso de agora para frente e a gente vai dar o nome disso de geração de energia elétrica, embora a gente saiba que não seja. Ora, senhores, bacana. E aqui, então, veja bem, duas coisas. Primeiro, então a gente tem aqui, ó, perdão. A gente tem aqui a variação da posição, x é a posição em relação a tempo. Senhores, variação da posição em relação ao tempo chama-se velocidade. Olha que bacana. Se eu integrar a posição, eu acho... Se eu derivar, eu tenho a velocidade. Portanto, se eu integrar a velocidade, eu tenho posição. Se eu derivar duas vezes a posição, eu tenho a aceleração. Mas isso são detalhes da física que agora não me interessam. Ou seja, se eu derivar a posição, eu tenho velocidade. Se eu derivar velocidade, eu tenho aceleração. Ou se eu fizer a derivada segunda da posição, eu caio na aceleração do mesmo jeito. Mas isso não me interessa. O que vai me interessar aqui é o seguinte: variação da posição no tempo é velocidade. Então, a gente consegue, por exemplo, encontrar qual que é a velocidade que precisa ter essa variação aqui para que eu produza determinado nível de tensão no meu sistema. Ora, a gente consegue agora, inclusive, fazer um canhão magnético. A gente já sabe qual que é a velocidade que a gente consegue expulsar essa bala de dentro do sistema. E a gente pode, inclusive, fazer isso, calcular em função do peso dessa bola ou dessa bala, como queira. Mas isso não é objeto do nosso curso. O detalhe que eu disse aqui é o seguinte: senhores, essa bobina está curto-circuitada. A tensão aqui que será induzida nela é zero. Isso é verdade. Agora, eu tenho um circuito fechado, então não vou ter tensão, eu vou ter aqui uma corrente circulando. Maravilha! Pausa para meditação.
nós vamos falar em perdas do núcleo de um transformador ou de um gerador, ou até mesmo perdas no núcleo de um transformador. Ora, essas perdas acontecem por quê? Porque eu tenho chapas magnéticas ali que vão servir para que o fluxo circule por elas. Ora, portanto, eu tenho essas chapas, são circuitos fechados. Funcionam como curtos-circuitos. Portanto, senhores, eu tenho um fio ou uma chapa que vai funcionar como uma bobina curto-circuitada que está presente dentro de um campo magnético, que, portanto, vai circular obrigatoriamente uma corrente por aquela chapa que ali está. Ora, se vai circular uma corrente, vai aquecer aquela chapa. Ora, então a gente está utilizando parte da energia para aquecer a chapa. A gente não quer isso. Mas vai ser, isso vai acontecer. Isso são as perdas do núcleo, perdas por corrente de Foucault. Nós vamos ver mais para frente também as perdas por histerese, o que elas significam. Mas aqui, então, a gente consegue entender de onde vêm as perdas por corrente de Foucault, que são correntes parasíticas, que são correntes que vão circular no material laminado que compõe ali o núcleo ferromagnético do meu sistema, que pode ser um transformador, um motor, um gerador. Ora, então, com esse desenho aqui, a gente consegue discutir alguns fenômenos que nós vamos precisar entender, principalmente na hora que a gente estiver modelando o motor, e que nós vamos dizer o seguinte, olha, esse motor tem perdas no núcleo, que são perdas por histerese e corrente Foucault. Agora a gente sabe o que são perdas por corrente Foucault. Mais para frente a gente vai ver o que são perdas por histerese. Para ser sincero, é na próxima aula que a gente vai ver isso. Bacana! Outro conceito importante para a gente é a densidade de corrente. Ora, isso aqui é legal, porque uma das equações de Ampère, ela diz o seguinte, olha, então um campo magnético, ou melhor, uma corrente foi capaz de criar um campo magnético. E vem Faraday e fala, então um campo magnético também é capaz de criar uma corrente. E por meio dessa equação aqui, inclusive, a gente consegue criar dispositivos que medem corrente. Então, aqueles alicates que medem correntes mais elevadas, né? A gente sabe que para medir uma corrente, você precisa interromper o fio, colocar ali um amperímetro e continuar esse fio depois do amperímetro. Como é que você faz isso numa linha de alta tensão? Você não faz isso, né? O que a gente faz é colocar um alicate aqui que abraça esse fio e aí a gente põe esse dispositivo para estimar a corrente que está circulando nesse fio baseado nesse fenômeno que aqui está, que é o campo magnético produzido a uma determinada distância. E essa distância tem a ver com o raio ali do alicate de medição, que ele vai formar ali uma circunferência. Ele, inclusive, precisa ter esse formato de circunferência para que a gente saiba exatamente calcular a área. Na verdade, chama-se 2πr, que é o raio da circunferência. Isso aqui é a área ali daquela parte do alicate que vai abraçar esse fio para fazer a medição da corrente. A outra forma da gente estimar essa corrente que circula em determinado material é pela carga que circula ali por aquele material. Então, se a gente pegar um corte muito pequeno desse fio, ampliar isso, o que a gente vai ver é uma estrutura dessa aqui. Ó. E aí, veja bem, eu tenho cargas elétricas circulando dentro desse fio. E aí, a gente precisa entender como é que um elétron circula dentro de uma estrutura. E isso tem a ver com o tipo de material e a quantidade de elétrons livres que ele tem na camada de valência. Então, se a gente pegar um átomo, a gente tem o núcleo dele aqui, com determinada quantidade de prótons, e a gente tem, eu vou desenhar aqui um sistema planetário, que na verdade são os elétrons, esse átomo. Se a gente pegar, por exemplo, o cobre, o ferro, outras estruturas, ele vai ter ali o que se tem de número de prótons, você tem número de elétrons. Só que esses elétrons eles têm cargas opostas, então eles vão se repelir. Então, você não consegue colocar todos os elétrons circulando próximos. Então, isso é distribuído em camadas. Então, à medida que essas camadas vão preenchendo a capacidade máxima de elétrons sem que haja repulsão, você precisa ter
camadas mais externas para ir acomodando esses elétrons. E essa acomodação é uma acomodação natural, meio que por repulsão. E aí você tem elétrons girando ali de forma estável naquela camada, sem que eles percam energia. Bom, e aí veja bem, a gente sabe lá da química que essa estrutura, por exemplo, na grande maioria das vezes, o que você tem ali, excetuada por alguns alguns elementos químicos, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele só consegue ter 2 elétrons na última camada. E tem elementos químicos que conseguem ter mais do que 8, mas via de regra, você consegue, para estabilizar um átomo, você pode ter 8 elétrons na última camada. Você teria aqui um elétron circulando nesse sentido. E um elétron com spin contrário, com giro contrário. Seria um elétron circulando no sentido contrário. Claro que isso aqui vai dar um certo espraiamento, porque eles têm a mesma carga, então eles vão estar circulando aqui em posições diferentes e acaba que eles também vão se cruzar, então eles vão ter que ter uma certa distância. Então, na verdade, essa camada ela não é uma linha fina, ela tem um certo distanciamento ali, que é para acomodar esses elétrons. Mas o que é fato? Professor, Você pode ligar esses elementos químicos formando estruturas mais complexas. Como é que você liga isso? Pela camada de valência. Camada de valência é a... professor, Oi? Pode o falar. Cleito tá pedindo para entrar na sala aí. Tá bom, deixa eu admiti-lo. Vocês conseguem admitindo as pessoas, tá? Vocês estão com a mesma permissão que eu. Bom, continuando aqui, então, a gente consegue formar estruturas unindo elementos químicos. E para unir é preciso ter espaço nessa camada de valência. E aí, então a gente consegue, por exemplo, por meio de compartilhamento, a gente colocar um outro átomo aqui, ó. Eu vou desenhar só o núcleo com a estrutura periférica, de sorte que o elétron, eles começam a compartilhar, esses átomos começam a compartilhar elétrons. E isso é até fácil de entender, né? Essa ligação covalente. Existe ligação iônica, mas ela não vem, porque é feito por polos magnéticos, né? Então você tem um átomo que tem uma carga positiva com um átomo que tem uma carga negativa, eles vão se atrair, esses elementos químicos vão se juntar por cargas magnéticas. Isso é chamado de ligação iônica. Essa aqui é chamada de ligação covalente, por compartilhamento de elétrons. E é fácil também a gente entender isso aqui, ó. Esse elétron que está girando nesse átomo aqui, ó, ele está sendo atraído por esse núcleo, porque, afinal de contas, esse elétron pertence a esse núcleo, mas ele também está sendo atraído por esse núcleo aqui. Então, como este elétron ele está sendo atraído pelos 2 núcleos, acaba que esses 2 átomos eles ficam interligados por meio desses elétrons de compartilhamento. Eles se juntam para formar estruturas maiores. Então, a gente consegue pegar um elemento químico e grudando em outros elementos químicos, formando estruturas maiores, que é o que a gente enxerga aqui. Ó. A gente não vê um átomo de cobre, a gente vê átomos de cobre que dá o formato do fio ali, que é o que a gente está enxergando. Mas o que está acontecendo, de fato, na estrutura lá é isso. Mas o que é fato? Que você pode ter elementos químicos que, às vezes, ao invés de que compartilham elétrons na última camada, mas não se completam. Então, por exemplo, pode ser que aconteça que você tenha um elétron aqui, ó, faltando, que é o que acontece em material bom condutor. A última camada não está completamente preenchida. Existe a possibilidade de um elétron ocupar aquela camada ali. Ora, isso é que faz o material ser bom ou péssimo condutor. A disponibilidade, né, a gente chama isso aqui de lacuna, é a disponibilidade ou buraco para que um elétron se encaixe ali. E aí, imagine os senhores, por exemplo, se a gente pegar essa estrutura
esse recorte que eu fiz aqui no fio. Eu fiz aqui um recorte e deixa eu trocar a cor aqui. Eu fiz esse recorte aqui e estou ampliando aqui, ó, para enxergar. E aí, imagine isso como sendo, por exemplo, a sala de aula de vocês. Onde vocês têm carteiras que estão ocupadas e carteiras que não estão ocupadas. Carteiras com e sem aluno. Vou desenhar só mais algumas aqui, só para a gente entender. Vou desenhar mais uma aqui. Essa carteira está com aluno, ou seja, esse átomo não tem disponibilidade, não tem lacuna. Essa carteira tem aluno. Ou seja, esse átomo ele está interligado aqui, ó, de forma que ele está completo na última coluna. Aqui também tem aluno. Agora, aqui não tem. Isso significa, se eu soltar um elétron nessa estrutura, como é que eu faço isso? Coloca aqui uma carga positiva, por exemplo, e solta um elétron aqui, que é uma carga negativa. Essa estrutura vai atrair. Esse elétron ele não vai se desprender daqui, a menos que isso aqui tenha uma intensidade muito grande, porque ele está preso aqui nessa estrutura. Esse elétron está sendo atraído tanto por esse núcleo quanto por esse núcleo. Então ele está estável. Então, por muito que você queira arrancar ele daqui, existe uma força que está mantendo ele nesse sistema, que é esse aluno aqui na carteira. Mas, se você soltar um elétron aqui, a tendência dele aqui, ele ocupa esse espaço, depois ele continua sendo atraído aqui, ó. Então ele vai logo em seguida ocupar esse espaço, depois ele ocupa esse aqui, depois ele ocupa esse aqui, até que ele percorra um caminho fechado. Por exemplo, tem um circuito elétrico. Então, veja bem, a gente tem elétrons se deslocando dentro da estrutura. Eu vou até trocar a cor aqui. Elétrons se deslocando por diferentes caminhos. Caminhos mais variados possíveis. Deslocamento de elétrons, a gente dá o nome de corrente elétrica. Então, nesse material aqui, nesse recorte que eu fiz desse material aqui, ó, eu tenho caminhos de elétrons os mais variados possíveis. E, portanto, eu tenho correntes dentro dessas estruturas mais variadas possíveis. Quando eu somo essas pequenas correntes que atravessam uma pequena área, a gente dá o nome disso de densidade de corrente. E na hora que você soma todas as densidades de corrente daquele material, aí sim a gente chama de corrente elétrica, que é a corrente total, que é a corrente que um amperímetro, por exemplo, vai medir. Ele não vai medir o deslocamento de poucos elétrons, ele vai medir o conjunto total desse deslocamento. Então, a soma das densidades de corrente dá aquilo que a gente chama de corrente elétrica. E observe para vocês que dá para a gente igualar essas equações aqui. Vou apagar um bocado desse meu rabisco. A gente consegue igualar essas equações aqui. Já que são formas diferentes de se calcular uma mesma coisa, né? A gente sabe que corrente ela é campo magnético gerado a uma determinada distância. Ó. A essa distância aqui, essa corrente que circula está produzindo um campo magnético. Mas a gente sabe que a corrente ela também pode ser a densidade ou os elétrons que estão deslocando dentro desse material. Então a gente pode calcular campo elétrico, a gente pode calcular corrente ou dessa forma ou dessa forma. A gente pode inclusive igualar essas equações aqui para que a gente consiga estimar a densidade de corrente, estimar comprimento, enfim. Mas eu não vou entrar nessa seara que para essa disciplina isso não vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença para eletromagnetismo, para outras aplicações que a gente queira desenvolver dentro da elétrica, mas não nessa matéria especificamente que é máquinas elétricas 2. Mas a gente precisa entender esse conceito de corrente elétrica, como é que ela se dá e como é que ela pode variar em função desse campo magnético produzido. Senhores, isso aqui também é importante, se não me engano, esse é o último assunto da aula de hoje, que é a força magnética. Ora, a gente tem o seguinte, se a gente tem uma corrente circulando por um fio com um determinado comprimento, que aqui eu estou chamando de DL, ou elemento diferencial de L, ou
comprimento infinitesimal, e a infinitesimal entenda-se por infinitamente pequeno. Se a gente aproximar esse fio que circular por uma corrente de uma indução magnética, esse fio ele vai evidenciar uma força que estará a 90 graus, inclusive, desses dois primeiros fenômenos. Pô, isso é interessante pra caramba. Por quê? Porque, veja bem, eu posso criar alguns equipamentos baseados nisso. Como? Eu pego um fio de comprimento qualquer, na maioria das vezes é uma bobina, eu alimento esse circuito, portanto vai circular uma corrente por ele, e eu vou aproximar essa bobina de uma indução magnética. Esse fio, então, vai sofrer uma força. E se a gente fizer uma espira mais ou menos nesse formato aqui, ó, quando a corrente estiver indo, eu vou ter, suponha, uma força nesse sentido, uma força F1. Quando esse fio tiver quando essa corrente, perdão, estiver voltando por esse fio, na verdade eu posso abrir aqui, ó. O inferno. Vamos de novo, né? A gente está com tempo. Tempo e paciência. Vamos lá de novo. Eu não preciso criar uma bobina curto-circuitada. Eu posso criar uma bobina assim. Ela pode ser quadrada, mas ela pode ser redonda também, tá? Na maioria das vezes ela é redonda. E aqui eu alimento com a bateria. Polo positivo aqui, polo negativo. De forma que circula uma corrente aqui, ó. Ela circula para cá e para cá. E aí o que a gente tem? Um fio com determinado comprimento circulado por uma corrente. Se eu aproximar isso aqui de uma indução magnética, o que vai acontecer é que quando essa corrente passar por aqui, esse lado aqui vai evidenciar uma força, nesse sentido, que a gente vai chamar de F1. Quando essa corrente estiver passando para cá, esse lado vai evidenciar uma outra força aqui, ó, no sentido contrário. A gente chama de F2, é um par conjugado de força, conjugado que é o contrário. Ora, isso aqui então vai fazer com que esse fio gire. Que legal, a gente acabou de criar um motor. Ora, então essa lei é uma lei que nos interessa bastante dentro de máquinas elétricas. E se for, dependendo se é motor ou gerador, nós vamos valer ou da regra da mão direita, para estimar para que lado que é a força, ou a regra da mão esquerda, já que motor e gerador, a corrente circula em sentidos contrários. Por conseguinte, a força também é em sentidos contrários. E, por conseguinte, para estimar aonde vai ter essa força, ou a gente usa a regra da mão direita, no caso de motor, ou a regra da mão esquerda. Agora, me falhou qual que é qual, mas isso é a idade, é o Alzheimer e o cansaço também. Enfim, mas a gente vai precisar saber se é um motor ou se é um gerador para saber aplicar ou regra da mão direita ou regra da mão esquerda, para a gente estimar para que lado está indo essa força, para a gente saber para que lado será a torção, ou seja, para que lado o eixo vai girar para produzir um determinado torque. E a gente consegue, inclusive, estimar que força é essa. A gente consegue, inclusive, estimar a carga que a gente pode colocar nesse eixo aí. Que carga que esse motor ele é capaz de tocar. Maravilha. Senhores, vamos ficar por aqui. Foi uma aula densa, com um monte de conceitos. Eu não entrei em cálculo em absolutamente nenhum. Porque me interessa nesse momento são os conceitos. A gente vai falar de alguns fenômenos aqui, e a gente precisa, em máquinas elétricas, né, que a gente precisa saber de onde que vieram esses conceitos. Então aqui é tudo aquilo que a gente precisa. Eu vou parar aqui essa gravação para que a gente possa conversar e dúvidas, se existirem, a gente sana também, para não esticar muito